Olá, rapaziada, eu quero te agradecer pelos 1 milhão de visualizações que nós tivemos nas nossas redes sociais. Lembro para você que estamos no YouTube, Spotify, TikTok e Instagram como Maestros da Bola CE, o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e hype esse vídeo. Vamos pro vídeo. Pedro Pinheiro de Queiroz Neto nasceu no dia 12 de junho de 1997, é atleta de karatê, atualmente faz parte da Federação Cearense de Karatê Interestilos. É um jovem que tem se destacado no cenário nacional, disputado competições internacionais, campeonato mundial inclusive, e hoje vai falar um pouco sobre a sua trajetória no esporte e também a importância do karatê. Nosso maestro de hoje é Pedro Pinheiro. Fala, campeão, satisfação de receber aqui no Maestros da Bola. Olá, tudo bem? Bom dia. Queria agradecer o convite ao João Paulo, a presença do Nilo, né? Muito importante Obrigado. De vocês aqui. Dizer que me sinto muito grato de estar aqui, né? E contar um pouquinho da minha história no karatê, né? Show de bola, cara. E quem tá com a gente mais uma vez é ele. Que bom, rapaz, te receber aqui. Como é legal estar do teu lado mais uma vez. Um cara que eu admiro pra caramba. Sou teu fã. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço novamente o convite. Bom estar de volta, o Maestro, um programa que já entrou no hall dos melhores podcasts do estado do Ceará, né? E participar dele é sempre muito prazeroso, porque a gente conhece as pessoas tanto do passado como do presente e do futuro. Eu não sei se o Pedro é presente ou é futuro. Espero que seja presente, né? Mas tem um pouco do futuro também. Um pouco do futuro também. Aqui a gente se atualiza. Além de conhecer as pessoas, a gente se atualiza no esporte, coisa que é muito bom no esporte de forma geral. Claro que o esporte nacional é o futebol, mas ninguém vive só do futebol, né? Tem os outros esportes que, além de competir, né, tem a parte educacional, da formação do ser humano, o lado lúdico do esporte, principalmente para os adolescentes. E estar no Maestro, cara, é um motivo de muita satisfação sempre. Show de bola, legal. Edson Cunha na técnica, Wilber na câmera e a turma da Fortaleza FM 90.7. Muito obrigado pelo apoio sempre aqui, a cada semana um novo episódio na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2 e também na Fortaleza FM 90.7. Além disso, estamos nas redes sociais, Maestros da Bola CE. TikTok, olha a novidade, estamos no TikTok, estamos no Spotify, estamos no Instagram, inclusive quero agradecer aqui mais de 1 milhão de visualizações a cada mês lá no nosso Instagram. Terceiro mês seguido que a gente bate esta marca. Muito obrigado de verdade. Também estamos no YouTube. São mais de 180. Na verdade, este aqui é o número 188 episódios do Maestros da Bola lá no YouTube. Maestros da Bola CE. Aproveita e se inscreve no canal, hypa o vídeo lá no YouTube. Chama a galera para participar do maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Beleza? Bora começar? Cara, a gente, quando é criança, né? Eu fui um desses. A gente sempre quis praticar arte marcial. Na minha época, meu pai já praticava o jiu-jitsu, né? Então ele tentava me incentivar e tal. Aí tinha o judô, mas o karatê era o que sempre enchia os olhos, né? Meus primos também participavam, praticavam karatê e tal. Como foi que começou a tua história no karatê? Aliás, na arte marcial, se é que começou no karatê. Então, sempre, como qualquer criança, né? Sempre gostei muito de futebol, né? Então, a minha incapacidade de jogar bola me direcionou pros esportes de luta, né? De combate. Desde criança eu sempre quis jogar muito futebol, sempre gostei muito. Passava o dia todo na rua jogando bola, mas não tinha nenhuma habilidade, né? As crianças até botavam no gol, porque como eu era o maior da turma, né? Então, fica no gol aí, Pedro. Tu é grandão, a bola vai bater em ti, enfim. Mas acabei me direcionando pro karatê. Eu tive um contato com alguns esportes antes. Fiz um pouco de capoeira, fiz um pouco de taekwondo, mas quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, foi quando eu comecei a treinar o karatê. Então, através de um colega meu da escola, ele falou assim: Pedro, vamos treinar, tem um projeto social aqui perto, vamos participar. Aí eu fui pro treino. Na primeira vez que eu comecei a treinar, foi quando eu me apaixonei, né? Foi como aquele amor à primeira vista. Então, desde os 14 anos que eu faço treinos de karatê, né? De forma contínua. E tem se estendido até agora, né? Graças a Deus.
Que legal, cara. Fala pra gente aí, explica pra gente, como o Nilo falou, né? O esporte nacional é o futebol. Embora a gente goste muito de vôlei, de basquete, e aí natação, quando tem a Olimpíada, a gente já acompanha muito. Aí tem o tênis, quando tem alguém em evidência. Agora tem, que bom que apareceu mais um. Fórmula 1, quando tem alguém em evidência, enfim. Mas o karatê tem algumas dificuldades, né, de compreensão. Então explica pra gente aí, dentro do karatê, como é que funciona, modalidades. Tem um kata, tem, enfim, explica pra gente um pouco sobre tem o kumite, enfim, fala pra gente. Pronto, então o karatê é uma arte marcial japonesa, né? Ela foi desenvolvida no início do século XX, né? Existe, na verdade, vários estilos, né, que fazem a diferenciação. O principal estilo hoje conhecido é o estilo chamado Shotokan, que é o mais praticado pelo mundo. Lyoto Machida? Que também é do Lyoto Machida. Que eles são lá do Belém do Pará. Belém do Pará. Né? É o Karatê Shotokan, que é 80% dos praticantes mundial é do Karatê Shotokan. E no Brasil a gente tem também, não é de forma diferente, o Karatê Shotokan é o mais predominante. E através disso foi desenvolvido várias entidades, né? No Brasil existem várias federações a nível estadual e confederações a nível nacional. Hoje eu participo da Federação Cearense de Karatê Interestilos, né, aqui no Ceará, e a nível nacional pela Confederação Brasileira de Karatê Interestilos. Então, a gente tem essas diferenciações. Existem várias confederações aqui no Brasil. Diferente do futebol, que tem a CBF, né, e ela centraliza mais a modalidade. No judô existe a CBJ, que também é responsável pelo judô. Já no karatê existe essa diversificação de entidades. E existe vários tipos de modalidade. Existe a modalidade de comitê, que é a luta, né, propriamente dita, e o kata, que é a execução de uma forma. Por isso que no início eu falei sobre os estilos, que o que vai diferenciar um estilo de outro é a execução dos katas. A parte do comitê ela é uma coordenância de movimentos. Então, existem as regras, as pontuações, o que vale, o que não vale, as técnicas que podem ser aplicadas ou não, para ser um esporte, né? Voltando um pouquinho antes, o karatê foi desenvolvido justamente como uma ferramenta de combate, na qual você neutraliza o oponente em uma técnica só. Só que, para isso se tornar algo atrativo para o público e para as pessoas participarem, foi desenvolvido um processo de competição para que fosse mais atrativo, que outras pessoas pudessem participar durante a execução dele. Então, um esporte no qual eu finalizo um oponente em uma técnica só, não seria tão evidente e as pessoas não queriam participar tanto, por conta desse aspecto de marcial, de periculosidade, né? Do aspecto letal. Então, foi desenvolvido as competições justamente para isso, para que a gente tivesse justamente esse desenvolvimento do esporte. Então, existem as modalidades de comitê, que é o esporte de contato, né, a luta, e existem as modalidades de kata. E dentro delas também existe outra variação, que é o esporte a luta em equipe e kata também em equipe. A luta em equipe é a equipe que conseguir obter mais pontos, é o vencedor, e o kata é através da sincronia e da execução dos movimentos de forma coesa, né? Então, é como se fosse quase dando um exemplo bem grosseiro, é como se fosse um nado sincronizado, onde cada pessoa tem que executar um movimento específico, formando uma apresentação artística, né? O kata ele é focado nisso também, não como um aspecto artístico, mas um aspecto marcial, mas desenvolvendo um aspecto de coordenação e de coesão durante a execução dos movimentos. Muito legal. O Pedro, me diga uma coisa, o karatê, essa questão do estilo, né? O verdadeiro sentido é nocautear ou imobilizar o oponente. Pronto. Dentro dessas regras e dessas técnicas que você falou que existe. Pronto. E o karatê, ele é muito... Eu achei ele apaixonante justamente por isso, né? Porque ele pode ser tanto aplicado no aspecto competitivo, para eu executar uma técnica de marcação de pontos, como também ele pode ser executado num aspecto de combate, de uma luta de combate mesmo. A gente tem um exemplo do Lyoto Machida, que foi campeão do UFC, né, usando karatê. Óbvio que ele treinava outras coisas, outras modalidades, mas ele foi campeão com a técnica básica dele
no aspecto de comitê. Então, dentro do aspecto competitivo, a gente tem o fundamento de marcar pontos. Como no futebol, o objetivo é fazer gol. Né? Quem faz mais gols, ganha. No karatê, do mesmo jeito. Quem faz mais pontos é campeão do combate, né? E já existe também o aspecto de disputa mesmo, de combate, no qual o atleta ele vai tentar finalizar o oponente, executando a técnica, né? Então, a gente treina os dois aspectos, tanto o aspecto competitivo, como também o aspecto de combate. Então, o bom do karatê é isso. Que eu gosto mais de lutar, gosto mais de competir. Você envereda para essa arte. Não, eu gosto mais do combate físico, de querer executar as técnicas, de mostrar que eu sou melhor. Então, você pode ir para essa área. Então, tem muitas coisas. Uhum. E também existe o meio termo. Eu não gosto nem de fazer isso, nem isso. Aí, as pessoas gostam de treinar mais o kata, que é a execução da técnica. E o melhor, que pessoas, a partir de 2, 3 anos, né, que tem alunos... Eu também sou professor de karatê dual, tenho alunos a partir de 2 anos, como também pessoas já idosas podem participar. Então, é um esporte que abrange muitas pessoas, diferente de alguns outros esportes que exigem mais do corpo. Então, o karatê ele consegue te dar essa longevidade de participar e de competir também. Legal. Cara, a gente tem nas Olimpíadas judô, taekwondo e boxe. Eu acho que de arte marcial, só isso, né? Karatê ainda não, né? Pronto. O karatê ele participou nas Olimpíadas de 2020, né? Que aconteceram em 2021, que foi em Tóquio. Uhum. Cada esporte, cada país sede, ele tem uma cota de esporte. Existem os esportes que são olímpicos, né? Que já estão dentro do cronograma olímpico. Existem os esportes que são convidados. Quando foi no Rio, tem isso? Tem. No Rio 2016, teve a disputa do futsal. No Rio, aliás, teve um que teve o hip hop, não? Teve. Isso, foi agora em Paris, né? Em Paris, né, Só cara? Só que ele entrou dentro do programa olímpico. Ah, rapaz, não sabia. Aí, entrou. Isso. Agora é oficial, o hip hop ele é. Eu acredito que seja. Enfim, não tô. Mas eu não sabia desse detalhe. Cada exemplo, país tem Isso, tem uma cota de esportes que ele chama para participar ou não. No Rio 2016, o Brasil chamou o futsal, né? Inclusive, a gente foi campeão olímpico, né? Uhum. Enfim. Dando essa informação, né? Enfim, em 2020, né, o Japão, por ser o karatê ser japonês, ele foi introduzido dentro dessa competição. Mas somente nesse aspecto. Como eu falei, infelizmente, o karatê, por conta dessas divisões... Eu acho que as federações, né? Isso atrapalha, né? Das confederações, a nível mundial, as entidades a nível mundial também, eles acabam diversificando e fragmentando. Ou seja, deixando o esporte mais enfraquecido, né? Porque a gente tem vários grupos em várias entidades. Então, isso foi uma das coisas que retirou o karatê do programa olímpico, né? Foi essa diversificação. Seria muito legal a gente ter o karatê, porque um esporte olímpico ele tem mais evidência. Lógico. E, lógico, o incentivo do governo federal, né? Também. Então, tem isso, né? Por exemplo, como o judô. O judô é o esporte individual que mais traz medalhas olímpicas para o Brasil, né? Então, a gente tem, no último 5 olímpico, até a equipe, a nova modalidade que foi disputa em equipes, né? Equipes mistas do judô, eles trouxeram uma medalha. Então, é muito legal esse esporte, justamente o judô por conta disso, essa coesão que eles têm. Já o karatê já tem esse problema, né? Essa diversificação que acaba gerando um enfraquecimento do esporte, né? Mas isso não deixa da gente praticar, né? E a gente tem esperança que nas próximas Olimpíadas a gente consiga entrar dentro do ciclo olímpico, né? Essa de Los Angeles agora que vai ter, não vai ter o karatê, mas provavelmente eles estão tentando lutar para as próximas, né? 2032, eu acho. O Japão ainda é uma grande potência no karatê, ou já tem nações que já superou como outros esportes? Pronto, o Japão ainda continua sendo o esporte é deles, né? Mas existe hoje, né? Fica muito antiga, mais ou menos há uns 2 décadas atrás, o Japão disputava muito com os europeus. Então, os atletas da França, os atletas da Itália, da Inglaterra, eles eram muito fortes. Hoje, os japoneses já disputam mais com os atletas do continente africano. Então, hoje, a gente tem atletas do Egito,
atletas do Marrocos, da Jordânia. Então, não sei se Jordânia é da África, mas enfim. Da África. Enfim, eles agora estão sendo uma potência no karatê. Justamente por isso, por incentivo do governo a nível regional, né? Então, eles estão tendo uma potência muito grande no esporte, né? Mas os japoneses ainda continuam sendo os melhores. Descendo um pouquinho o nível. No Ceará, como é que está o karatê? Pronto. Hoje, o karatê no Ceará, eu digo que a gente tem talvez a maior quantidade de praticantes da história, né? A gente tem diversos... o único problema é, como eu falei, né? Além das confederações a nível mundial e nacional, ter essa diversificação, a nível estadual a gente também tem. Então, a gente tem várias entidades que representam o karatê. Alguns anos atrás, no começo do 2001, 2005, a gente tinha apenas três grandes entidades. Nacional. A nível Local, estadual. Aí, a partir dessas ramificações, que houve as separações, a gente começou a ter outras entidades. Hoje, talvez o Ceará tenha umas 10 federações ou mais de karatê. Então, cada um treinando um karatê que acha que é importante para eles. Aí, mais uma vez, isso que me entristece hoje no esporte é isso, né? Essa ramificação das entidades. Conheço vários atletas que estão competindo em outras entidades, tenho um contato muito grande com eles. E eu percebo que se nós estivéssemos todos juntos, né? Sim, a competição seria mais forte, o nível seria mais forte. A gente tem atletas a nível... todas as vezes que o Ceará compete a nível nacional, independente da federação que seja, sempre ele tem uma relevância. Uhum. Então, se nós estivéssemos todos juntos, né, a gente teria um nível muito mais forte. Mas isso já é uma questão mais política do que esportiva em si, né? Que acaba influenciando. A gente não pode se distanciar, né? Infelizmente. Mas você, Pedro, que está mais dentro do esporte, o que é que você acha? Por que é que tem tanta divisão? O que é que tem de interessante para cada um criar o seu segmento? Ao invés de todo mundo ir num sentido só, um objetivo só. Pronto. Por que é que tem tanta divisão? Isso é específico do Ceará? Os outros têm estados do Brasil que é assim também? Então, isso não é específico do Ceará. Isso é... Nacional. Né? Eu digo que o karatê, todos os dirigentes, eles querem ser cacique, ninguém quer ser índio, né? Ou seja, todos eles querem ter um poder. Mesmo que seja um mínimo, eles querem ter esse poder. E também tem a questão financeira, né? Então, uma federação hoje, ela rende um valor até significativo. Pela questão das anuidades, questão dos exames de faixa, os incentivos que o governo oferece para as entidades. Então, eu acredito que seja esse aspecto. O aspecto político do poder, de você ter o poder centralizado, fazer de acordo com o que você acha que é interessante, não pelo que o coletivo preza. Então, a gente tem muito disso. A gente tem a questão financeira, que influencia bastante. Então, todos os dirigentes querem ter um rendimento maior. Um aporte do governo para desenvolver o esporte. Isso, e também para uso próprio também acontece bastante. Né? Como as outras entidades acontecem também. E esse pessoal que dirige essas entidades, eles são envolvidos com o esporte ou são, vamos dizer assim, pessoas alheias ao karatê? Eles só têm a simpatia ou eles praticam? Não, geralmente... Os presidentes, os dirigentes de federações, eles são todos praticantes de karatê. É muito difícil a gente ter alguém que não seja de dentro do karatê. Até porque para você gerir o karatê, você precisa ter essa participação. Você precisa estar envolvido, né? Hoje a gente faz um trabalho muito bom na nossa federação, na Federação Cearense de Karatê Interestilos, né? O presidente Antônio Silva, no qual a gente faz uma gestão participativa, onde os atletas, os professores, os dirigentes, eles têm uma participação dentro da federação, no qual todos eles executam funções. Não fica centralizada somente em um grupo. Né? E a gente visa muito o crescimento interno. Então, a gente vai de dentro para fora, buscando justamente isso, né? Essa autonomia e participação dos professores, que em algumas outras federações acabam não tendo tanta participação.
Às vezes a gente até brinca que às vezes a pessoa quer crescer dentro do esporte, mas acaba tendo esse freio por conta disso, né? Mas espero que esse cenário mude, né? Com essa nova geração que está vindo agora, né? A gente precisa ter essa mudança, principalmente de trabalhar uma unificação do esporte, né? Que tal, se a gente conseguisse realizar isso, seria assim um aspecto muito importante para o karatê crescer realmente, de verdade. Esse é o aspecto político que atrapalha o esporte. Todos eles, por exemplo, se você pegar, aqui a gente fala de futebol, né? Pega os presidentes de federações, da própria CBF, qual é o envolvimento que o cara tem com o futebol? Nenhum. Geralmente. Então ele dirige e ele decide sobre uma atividade que ele não conhece na prática, né? Ele conhece como um torcedor. Né? Diferentemente, onde todos os dirigentes do Taekwondo no Ceará, do Karatê no Ceará, eles são envolvidos de uma maneira ou de outra, ou já foram ou são, né? Praticantes. Mas aí não há união. Né? E você sabe que dividir sempre prejudica. Né? O peso político cai. Né? E quando você visa outros interesses que se não o desenvolvimento do esporte, que no caso criar uma entidade para buscar subsídio, né? Não sei se por interesses coletivos ou individuais, isso de fato é muito ruim para o esporte. Se não fosse essa parte mais de baixo que pratica, que carrega, que traz título, que traz medalha, que divulga, talvez essa divisão já tivesse acabado com a atividade, vamos dizer assim, não acabar com a atividade, porque enfim ela não acaba, mas de sucesso, de buscar título, de ter um nome, de ter representatividade. O que é de fato muito ruim. É a política atravessando o desenvolvimento do esporte. Para você ter uma ideia, confederações no Brasil são mais de 20. Imagina você ter mais de 20 CBFs. Não tem condição. Não tem condições. No Brasil, são mais de 20 confederações voltadas para o karatê, embora apenas uma seja reconhecida pelo COB, né, pelo Comitê Olímpico Brasileiro, mas são mais de 20. Então, de fato, essa divisão... É divisão, né, cara? É divisão, porque você acaba pensando diferente, ou pelo menos pensando em espaços diferentes. Se você consegue unir tudo isso, juntar tudo isso, facilita pra caramba. A gente tem um problema que, com relação a essa representatividade na imprensa esportiva brasileira. Por exemplo, nós temos a nossa APCDEC. Cada estado tem sua associação. Mas a nível nacional, nós temos no mínimo 3. Então, como é que você vai representar? Principalmente o rádio, que anda numa decadência enorme, porque tudo hoje virou negócio, virou lucro. Né? E hoje é multimídia. Mas o rádio não cai devido à sua tradição. O rádio não morre porque é gigantesco, mas realmente já tentaram, e assim, não tentaram intencionalmente, tentaram nesse sentido que você está falando, pessoas tentando se beneficiar a todo custo e que poderia ter feito o rádio morrer já. Então, na hora de você ter uma representação do rádio esportivo brasileiro, o que é que acontece? Tem uma divisão que São Paulo é muito forte, não gostou da Nacional, cria uma só para eles. Rio de Janeiro é muito forte, cria uma só para ele. Aí tem a Nacional, que foi a primeira, a Associação Brasileira de Imprensa, que está resistindo, mas está já acabando. Porque os caras que entram não entram com a intenção de dar segurança, de desenvolver. Eles entram com outros interesses, o que é muito ruim. Então, dividir nunca é legal, em sentido nenhum. Agora, se não fosse o amor pelo esporte que tem essas mais embaixo, né, essas pessoas, de buscar título, ter representatividade, de fato ia sucumbir, porque não dá. Uma coisa é você cuidar do interesse. Agora, quando eu tenho interesse, tem vaidade, você também tem os interesses e vaidade, todos nós buscando a mesma coisa, a base é que sofre. E o teu estilo? Comitê, kata, o que é que você costuma praticar mais? Então, essa é uma pergunta muito interessante, né? Geralmente, os atletas, eles optam, né? A gente começa treinando tudo, né? Então, para você participar, existem as faixas, as graduações, e para você obter as faixas, você precisa participar dos dois. Tanto lutar, como fazer o aspecto competitivo do kata. E eu gosto de treinar os dois. Eu particularmente gosto de treinar os dois, é uma coisa que eu tenho paixão, né? E às vezes os atletas eles tendem muito para um lado, ou eles são mais do comitê, da luta em si, ou do kata. Então, às vezes, até o pessoal eles fazem até brincadeiras, né? O atleta que luta não sabe fazer kata, e o atleta que faz kata não sabe lutar. Mas, na verdade, nós como praticantes mesmo, né? A gente... Quando você é praticante de karatê, né? Quando você não é atleta, é praticante. Você tem isso como fundamento.
o karatê preza muito pelo aspecto repetitivo. Por ser japonês, eles têm esse aspecto da repetição. E através da repetição eles almejam a perfeição. Então, quanto mais eu faço o aspecto de repetição, mais eu chego próximo da perfeição. Porém, é óbvio que a gente nunca vai chegar perto da perfeição, né? Porque não existe algo perfeito, mas através desse aspecto repetitivo. Então, o praticante de karatê, ele busca justamente isso, né? Ele busca o processo de repetição árduo, fazer uma técnica exauridas vezes, várias repetições. Eu até brinco com minhas crianças. Eu mostro uma técnica de soco para elas chamada Gyakuzuki, que é uma técnica básica, que é uma técnica de soco. Isso aqui o tio treina desde que ele tinha 14 anos. Começou a treinar desde criança. E continua fazendo a mesma técnica e ainda não tá boa. Então, e se eu pegar um professor antigo de karatê, ele também vai dar essa mesma resposta. Por quê? Porque a gente sempre tem algo a melhorar. Então, o karatê ele busca justamente isso. O aperfeiçoamento do aspecto, não somente do aspecto físico, mas também do mental, né? De você procurar, de se esforçar, de trabalhar, de executar, mesmo que aquilo naquele momento não tenha sentido, mas você continua executando, porque o aspecto da repetição, o aspecto da insistência, do buscar o caminho, né? A palavra karatê significa mãos vazias, mas também pode ser conhecido como karatê-do, que é o caminho das mãos vazias. Ou seja, é um caminho que você percorre. Então, eu sempre falo para meus alunos, você tem que fazer o do, o caminho, ou seja, uma trajetória, né? Como vocês têm a trajetória de vocês na carreira radialística, né? do aspecto. Então, vocês têm uma persistência. Se você tivesse parado no meio do caminho, você tinha desistido e vocês talvez não teriam colhido os frutos que tenham hoje. Já o karatê tem esse mesmo significado, que é um significado da vida, né? Se a gente insiste naquilo que a gente gosta, que a gente vê sentido e que aquilo é importante para mim, é uma coisa que vai ser importante e vai me gerar um fruto posteriormente. Então, é o que eu sempre tento trabalhar justamente com eles, né? Esse aspecto do caminho. Não serve só para o esporte, serve para a vida. Para a vida. Né? A esquiva tá boa. Vou melhorar a pergunta. Ele não me respondeu, hein? Melhorar a pergunta. Tu compete mais no kata ou... Nos dois. Rapaz, mano. Então, é loucura, porque a luta, ela tem um fundamento. Então, você precisa ter velocidade, agilidade, técnica, estratégia. Então, tem tudo isso. E o kata, você precisa executar de forma maciça, repetidas vezes, execuções. Então, é um aspecto... O kata é muito mais físico, então você precisa ter um físico muito bom, um físico muito forte. Já o kumite é um aspecto mais de velocidade, de força, de explosão. Então, são duas coisas diferentes. Puxando aqui pro futebol, né? Como se fosse o kumite, como se fosse aquele atleta, o ponta esquerda, que dribla todo mundo e vai e chuta pro gol, né? Já o kata já é como se fosse um volante lá. Sim. Que precisa estar mais físico, precisa ir para frente, atacar, defender, armar o jogo. Então, é como se fosse isso. Então, são dois treinamentos totalmente diferentes. Mas eu vou tirar você de cima do muro. Se fosse para escolher só um... Não dá. Porque não dá para treinar. Não dá. Eu não consigo escolher um. Kata, tem competição de competição. título? Então, tu tem mais título em quê? Em kata ou no comitê? Então, não é possível. Agora tem que... Pronto. Agora tem que... Eu tenho mais título na luta. Oi. Sendo bem sério, eu gosto dos dois, mas eu tenho uma paixão pelo kata justamente por isso, porque o meu biotipo, né, o meu biotipo físico, ele não é de um atleta de karatê. Se você perceber, os grandes atletas de karatê, eles têm um biotipo. Qual o biotipo? Um atleta geralmente mais baixo, com os membros... japonês mesmo. Né? Japonês mesmo, um pouco mais alongado. Mais alongado e tal. Né? Então, geralmente, eu já sou totalmente diferente. Eu sou uma pessoa grande, mas meus membros não são tão grandes. Tenho uma estrutura pesada. Então, o meu corpo não foi feito para executar. Na luta, a gente consegue até se sair bem, mas o kata, você precisa justamente desse aspecto. Então, tem várias valências que o meu corpo não me permite realizar. Mas, mesmo assim, eu gosto do kata justamente por isso. Por ele ser mais desafiador para mim.
que eu preciso ter mais esforço, preciso me dedicar mais, preciso tenho que conseguir treinar mais, ter mais esforço para conseguir os objetivos dentro de uma competição, né? Quer dizer que você compete nos dois. Nos dois. Esse nível de atletas que competem nos dois, tem muito no Ceará? É no Brasil inteiro? Ou tem gente que fica mais para um do que para outro? Pronto, justamente. É esse aspecto. Geralmente eles ficam... geralmente o pessoal... Hoje, né? Aí o pessoal compete mais na luta, né? A nível nacional, a gente tem um destaque maior na luta do que no próprio Catar. Mas isso vem mudando com o decorrer do tempo, né? A gente tem alguns atletas que estão surgindo agora, mas a nível nacional mesmo, os atletas têm um foco maior no comitê. Até porque ele é mais fácil da gente identificar, vocês entenderem como é que funciona os eu acho critérios. até para o público, né? Acho que até para o público é mais interessante você ver luta, combate, o confronto do que o Catar. O Catar, para quem vive da luta ou do karatê, consegue entender a disciplina, a técnica, né? Que é o do, né? Que é o caminho e tal. Mas para o público, inclusive o leigo, né? Aquele público que, por exemplo, acompanha competições oficiais ou a Olimpíada ou coisa parecida, caso tivesse o karatê, ele quer ver o confronto. Ele não quer ver né? Como é que o kata está sendo executado. Né? Até porque o cara não conhece. Então, de fato, o público, inclusive, busca mais, penso eu, busca mais o comitê, no caso, né? Uhum. É justamente isso. E até porque, por exemplo, a gente tem até o exemplo são diferentes, mas a ginástica artística ou a apresentação da ginástica, né? Por exemplo, a Rebeca dos Santos, né? Rebeca Andrade. Andrade, perdão. Ela faz a apresentação dela perfeita e tal. A gente que é leigo, a gente fala, nossa, isso tá perfeito, é nota 10. Aí o jurado, não, 8,5, não sei o quê, papapá. Pra gente tá ali, tá perfeito, ela não errou nada. Mas pelo aspecto técnico, você consegue ter uma diferenciação. O kata é da mesma forma. É a questão da perfeição que você estava falando. Justamente. Na luta, eu acertei um soco na cara do oponente, fiz a técnica que deveria ser feita, você vai entender. Ele vai receber alguma coisa por aquilo, né? Às vezes tem um embrólio ali, um enrolado, mas você consegue diferenciar mais. Mas o kata não. Você precisa de um certo conhecimento da arte marcial. Às vezes nós mesmos que conhecemos o karatê, quando a gente vê um atleta executando kata, um professor, ele errou ali. Aí outro, não errou não, ali é diferente, uma variação. Aí tem todo esse contexto. Então a gente precisa ter ainda desse entendimento. Mas eu gosto dos dois. Legal. Cara, e destaque aí pra gente as tuas medalhas, teus títulos, né? Competições que você participou, que venceu ou não venceu, mas fala um pouco da tua trajetória, aí sim, como competidor. Pronto, então, eu comecei a competir, né? Eu tinha uns 15 anos, né? Competi um campeonato que teve aqui no Ceará. Foi o meu primeiro campeonato. Foi um campeonato brasileiro que aconteceu aqui no Ceará. Foi o meu primeiro campeonato, eu participei. E eu ainda era faixa branca, né? Competindo. E foi muito interessante porque até hoje eu me lembro, né, da competição, porque levei uma surra. Levei, como o cearense fala, levei um mó de peia. Aí... e aquilo ali, cara, era eu e mais 2 colegas na mesma categoria, a gente treinava junto, a gente tinha a mesma idade, estava na mesma escola, e a gente estava treinando junto e participando desse campeonato. E aí eu me lembro que a gente treinou muito, treinou. Chegou lá, os 3 levaram um mó de pé. Os 3 apanharam muito. Brasileiro. Campeonato brasileiro. Foi logo no mais difícil, né? Aí, enfim. Aí eu perdi, poxa vida. Eu acho que eu vou continuar. Esses meus outros 2 colegas, eles passaram um tempo treinando, mas uns meses depois desistiram, né? E hoje eu continuo treinando. Então, esse foi o primeiro campeonato que eu participei, que eu me recordo bem, né? Que foi esse campeonato. Mas hoje, como eu falei para você, o karatê tem as divisões, né? Então a gente tem campeonatos individuais, disputas individuais, que é a luta individual e o kata individual, e tem as equipes, né? Hoje eu já fui 2 vezes campeão brasileiro por equipe de luta, né? De comitê. Já fui campeão brasileiro na modalidade de kata, então uma disputa individual, e 3 anos seguidos que o Ceará, a nossa equipe do Ceará, ela é vice-campeã
brasileira, né? A gente tá sempre perdendo. A gente tá, chega pertinho e bate na trave. Mas é o mesmo adversário que vence, não? O mesmo adversário, o pessoal de Rondônia. É mesmo? Mas eu tô falando aqui, depois eu vou mandar pra eles esse vídeo. Né? A gente vai ganhar de vocês esse ano. Esse ano tá treinando pra tirar o título de vocês. Não vai cansar de apanhar dele, não. Não, mas vai dar certo. Esse ano a gente... Não é possível, 4 anos seguidos, né? Não dá certo. Inclusive, ano passado vocês estiveram no Resenha de Artilheiro, né? Nosso outro programa ao vivo e tal. Vocês iam participar de uma competição. Era mundial ou era brasileiro? Isso, a gente competiu o campeonato mundial. Né? Foi a primeira vez que eu viajei para fora. Aconteceu em Malmo. Malmö, né, na Suécia. Sim. A gente participou do campeonato mundial. E lá eu obtive 3 grandes resultados, né? Assim, porque eu falo por conta do nível técnico de você competir. Uma coisa é você competir um campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro é muito difícil. Hoje a gente tem mais de 3.500 atletas competindo. Meu Deus, é muita coisa. Na competição. Então é um nível assim, muito alto, né? Mas quando você vai para um campeonato mundial, a gente tem só os melhores de cada país, cada representante, né? E eu competi nesse campeonato, que foi na Suécia. Eu obtive um campeonato de Catar. Eu fiquei na 5ª posição de 65 atletas que participaram. Então, eu fiquei em 5º lugar. Né? Cheguei na final e pelos critérios de empate lá por conta de 10º, porque as notas são feitas por notas. Então, por 1/10 eu não cheguei no pódio. Né? Eu perdi para um italiano que eu não consegui alcançar o pódio. E a nível de comitê, de comitê individual, eu consegui ser 3º lugar no campeonato mundial, na categoria com 25 atletas, né? Então foi muito bom. E também a gente fez história porque o Brasil a última vez que o Brasil tinha subido no pódio na equipe, né, de revezamento, de luta por equipes, tinha sido em 2016 ou foi? Acho que foi 2016. E depois de quase 9 anos, a gente conseguiu levar o Brasil pro pódio, né? A gente lutou com 2 equipes, né? A gente lutou categoria adulto? De adulto. Categoria faixa preta. Na verdade, absoluto, né? Todas as faixas. Porque existe isso no karatê também, as divisões, né? Mas dentro dessa competição, a gente conseguiu botar o Brasil no pódio lá. A gente lutou com a equipe da Itália... A gente lutou com a equipe da Inglaterra, que foi as quartas de final. Foi muito, muito disputada. A gente ganhou por 1 ponto de diferença. E a gente fez a semifinal, acabamos perdendo para a equipe da Romênia, que foi a equipe campeã. Mas foi uma experiência muito legal de ter participado. Na semifinal perdeu para a Romênia? Isso, na semifinal a gente perdeu para a Romênia. O negócio é o ROM. O ROM é que tem que tirar da... Eles são... Eles são assim, os bichos papões assim, das competições. Mas a gente tem nível para participar, né? Cara, equipe, como é que funciona? É dupla? É com Pronto, 4, são 5? 3 atletas competindo. 3 atletas. Aí, masculino e feminino. Né? Só masculino. Só Masculino com masculino e feminino com feminino. Certo. Aí a gente luta em revezamento. Como é que funciona? São 3 atletas de vamos falar a nível nacional, né? São 3 atletas do Ceará e 3 atletas de São Paulo. Aí esses 3 atletas vão se enfrentar. Começa lutando 1 com 1. Aí durante essa luta, durante os intervalos, onde os árbitros vão fazer as pontuações, você pode pedir para fazer uma troca. Então, você vai... É por isso que chama luta em revezamento. Legal, dinâmico. Então, você vai lutando. Então, eu posso começar lutando com um atleta de 60 quilos e mudar para um de 80 e depois um de 120 e volta para um de 60. Então, você tá sempre... Como é absoluto, não tem peso, nem faixa. Também não tem faixa. Então, a gente luta com todo mundo. Isso na equipe... Que loucura. É muito legal. É bem dinâmico. É onde os estados se reúnem para ter as disputas, para ter as torcidas também, ter essas disputas, né? Imagina. Como a maioria dos campeonatos está sendo em São Paulo, né? Ultimamente, então a torcida de São Paulo é muito, muito fervente, né? Fica torcendo direto e a gente, esse ano agora, em 2025, a gente conseguiu ganhar deles na final. Foi bem legal, foi uma situação, foi uma equipe, foi como eu posso dizer, Agora me fugiu a palavra. Foi uma sensação muito boa. Enfim,
foi uma experiência muito legal. Então, Essa disputa de equipe, por exemplo, como no judô, como na natação, porque assim, quando é no individual, é você e você que tem que superar seus limites, né? E eu aqui, como torcedor, né, quero ver você na melhor e tal. Mas quando é de equipe, eu não sei porquê, talvez você pelo fato de estar lá dentro, quando é de equipe, a motivação, cara, é maior. Eu penso que sim. Na equipe, eu percebo que a gente que está fora, a vibração é maior do que quando é o individual. Na natação, então, cara, eu tive a oportunidade de presenciar, né, porque minha filha foi atleta de natação. É incrível a sincronização, a vibração. É diferente, muito, mas é muito, muito diferente do individual. Na hora de torcer. Agora, é claro que a gente fala de equipe, mas a performance é individual. Aí eu fico imaginando nessa mudança aí da equipe de vocês, que você pode pegar um de 60, um de 70, um de 80 quilos, como é que fica? Porque nas outras você já sabe quem são os adversários, né? Na medida que você vai passando, né, você vai lutar contra fulano, ciclano e tal, né? você já conhece mais ou menos o tipo de luta, como é a movimentação, essas coisas? Você cria uma expectativa de que não, aquele ali é difícil, não dá para passar não, né? Eu aqui vendo, né? Não, aquele ali dá para passar e tal, né? Tem as surpresas, claro, em todo esporte tem, né? Porque é uma coisa muito pessoal, quando você vai lutar, né? Quando você vai nadar, tem isso. você tem que ter... Eu digo sempre, né? No esporte devia ter um mapa astral para saber se o cara tá bem ou não tá bem, para a gente poder esperar. Às vezes é verdade, né? Mas fisicamente não tem nada a ver. Mas essa questão da equipe é um negócio que mexe demais com a gente, muito mais do que o individual. E é em todas as modalidades que tem equipe. Eu já percebi isso. Todas as modalidades que você tem disputa de equipe, a motivação de quem vai disputar é bem maior do que quando individual. Não sei se é porque eu dependo de você e você depende de mim. E a gente que fica aqui fora, é muito maior a ansiedade que você cria para isso. Então, como é esporte muito corpo a corpo, né? Eu imagino como é que ficam vocês numa hora dessa, porque, cara, não dá. Eu não sei se eu também estou ficando velho, o coração está ficando mais fraco. Tem hora que a emoção bate forte que eu tenho que sair, eu não tenho condições de assistir. Me lembrei da final do Botafogo que eu larguei, que o coração não aguentava assistir. E também no outro ano, se não ganhasse, né, mano? Acho que o Botafogo perdeu um título dado. Foi. Aí no ano seguinte conseguiu. Não foi bem dado, não. Arranjaram ali no negócio, né? Achei que polêmicas. Polêmicas. Mas, passou já. Pegando esse gancho, Nilo, realmente você ser campeão individual tem toda a trajetória, tem todo o aspecto de você ter disputado e tal, mas são os méritos seus. Quando você vai disputar a equipe, é totalmente diferente, porque além de você estar no coletivo, né, com mais dois atletas competindo do seu lado, você está representando o seu estado, que é o Ceará, né, e você está naquele clima, naquela tensão. Então, a gente foi disputar a final, os meninos de São Paulo, eles eram os favoritos, porque eles, além de ter os melhores atletas, os 3 atletas que estavam lá na luta, 2 tinham sido campeões e 1 tinha sido vice-campeão, individuais. Então, no papel, eles eram os melhores. E a gente, do Ceará, a gente não tinha tido um resultado individual tão bom. A gente não tinha conquistado nenhuma medalha. Mas, por conta dessa coesão que a gente tem, por a gente já lutar muito tempo juntos, né? E a gente fazer vários treinamentos juntos, então a gente tem essa coesão. E também é um trabalho muito mental, que você busca muito o aspecto de baixar a bola. Os meninos, eu geralmente sou mais... Eu tenho essa capacidade de ficar mais centrado. Os meninos já são muito mais enérgicos, quer ir pra cima, bateu. Calma, cara, vamos relaxar, fazer estratégia. E justamente é uma busca pela estratégia. A equipe que tem mais estratégia, às vezes nem são os melhores, mas a equipe que tem mais estratégia, que consegue colocar ela em prática e tentar burlar a estratégia dos outros atletas, a gente consegue ter um resultado melhor. Foi o que aconteceu. A gente fazia os pontos, os atletas se desesperavam e a gente ficava trocando todo o tempo, quebrando o ritmo deles. Entrava aí um cadenciava mais. Aí quando esse ficava desesperado de São Paulo querendo atacar, a gente ia e fazia o ponto. Então a gente jogava de acordo com o erro dos adversários e quebrando sempre a estratégia deles. Então, até tô falando, entregando aqui o ouro, né? Mas mas isso é um aspecto muito importante, né? Então a gente trabalhar justamente isso, é o aspecto mental. E também, principalmente, a confiança, né?
A gente conversando com os meninos, a gente falou assim, cara, se você levar um ponto, não se preocupa não, eu vou lá e faço 2 para você. E se eu levar 2 pontos, tu faz 3. E a gente vai desse jeito. Não importa, como a gente fala, é um coletivo, então a gente precisa estar unido, precisa estar forte. E isso a gente percebe, né? Os meninos, quando começaram a entrar, a gente estava assim, meio preocupado, meio ansioso. E a gente foi lutando e foi ganhando confiança. E isso vai amadurecendo, deixando a gente mais ativo. E eu fiquei muito, muito feliz de ter conquistado esse título, né? Foi 2025 agora, foi o último campeonato mais importante que aconteceu. Então, fiquei muito feliz, né? E, se Deus quiser, esse ano a gente tá de novo competindo lá. Legal. Cara, tua rotina de treino, como é que funciona? Pra eu ficar assim no teu corpo, assim, o que eu preciso fazer? Nascer de novo, já sei. Não, tua rotina de treino, cara, já que é atleta e em modalidades distintas e tá sempre na ativa. Pronto, então, hoje eu tenho uma rotina de treino, eu faço 2 treinos por dia, né? Eu faço um treino físico por dia. Inclusive, até agradecer o meu patrocinador, o CT Power Fit, do professor Lucas, e tem um centro de treinamento que fica na Calcaia. E eu faço 5 treinos físicos, né, por semana, e aliados com treino técnico, né? Então, toda noite a gente está treinando lá no nosso dojo que fica no Bom Jardim, né? A gente treina na periferia de Fortaleza, no Bom Jardim. Inclusive, onde tem os maiores resultados, os melhores atletas são nessas regiões, das periferias. Então, eu fico muito feliz de representar. Em qualquer esporte, né, cara? Qualquer modalidade, a periferia tem trazido bons nomes, assim, boa safra. Então, a minha rotina de treino é justamente essa. São 2 treinos por dia, né, com um treino técnico, um treino físico. E, aliado com isso, eu faço algumas outras atividades. Como eu gosto também de treinar muito jiu-jitsu, também treino de judô. Então, hoje eu estou um pouco afastado do judô, mas estou treinando já o jiu-jitsu, né? Sou faixa roxa de jiu-jitsu e faixa preta de judô também. Olha aí. Então, a gente tem essa aliança entre essas 2 artes marciais. E eu fico muito feliz de estar tudo Japão, né? Tudo japonês, né? Tudo do Japão. E, além disso, eu tento conciliar toda essa rotina com a minha profissão também. Hoje eu sou fisioterapeuta, né? Foi através da fisioterapia hoje que eu consegui conquistar esses títulos, né? Porque é através da fisioterapia que eu consigo me sustentar. Uhum. Hoje o karatê ainda não me dá essa capacidade de me manter só com o esporte, né? Que isso acontece com muitos atletas. Infelizmente, os atletas hoje eles têm a profissão de atleta, mas eles não conseguem viver como atletas. Tem que ter um pai trocínio. Tem um pai trocínio, uma mãe trocínio, né? E eu, no meu caso, eu trocínio mesmo. se eu não trabalhar, inclusive, eu vim do consultório para cá, né? Para dar essa entrevista, mas eu não tenho nada que reclamar, só tenho que agradecer. A gente tem as oportunidades, tem as coisas, a gente fica muito feliz, mas sem a fisioterapia, talvez eu não conseguiria alcançar as coisas que eu consegui hoje, né? E o que o karatê também me proporcionou. Então, é muito, muito legal. E outra coisa, a alimentação é normal, ela é regrada, ela aumenta a disciplina no período de competição, como é que é? Pronto, então a alimentação ela tem que ser regrada, né? Hoje eu tenho um acompanhamento nutricional, faço a dieta regrada e a gente tem uns períodos, né? Entre pré-competições a gente tem uma restrição maior de alimentação, porque a gente precisa manter o corpo mais saudável, mas existem alguns períodos do ano também que a gente dá uma relaxada. Geralmente, eu estou vindo agora, a gente está fazendo agora o que chama de pré-temporada, né, no futebol, né? Mas a gente está fazendo a pré-temporada do karatê, onde a gente está diminuindo um pouquinho do peso que a gente ganhou no final do ano, que a gente também precisa descansar, né? Ano passado, por conta dessa quantidade muito grande de treinos, eu tive uma lesão no joelho esquerdo, né? Competi o Campeonato Brasileiro machucado e precisei de um processo de recuperação. Aí você passa mais tempo parado, diminui o ritmo de treino, ganha mais peso, diminui a massa muscular. Então, a gente está voltando a isso. Então, a gente precisa de uma alimentação regrada e, principalmente, o controle das cargas, né? Às vezes, o atleta pensa que é só treinar. Eu vou me dedicar aqui, vou treinar muito. Mas, às vezes,
aquele treino com alta intensidade, ele faz prejudicar o atleta. Então, a gente precisa de também desse acompanhamento por um profissional. Se a gente não tiver esse aspecto de controle de carga, a gente acaba gerando processos lesivos. Infelizmente, o esporte de alto rendimento, né, qualquer esporte que você gere um rendimento pelaquilo, que você busque você alcançar por objetivo, por competição, vai ter lesão. Infelizmente. Você não tem como prevenir, você tem como minimizar. É o que alguns clubes esportivos de futebol eles tentam fazer, né? Eles tentam diminuir o máximo possível os índices de lesões e isso proporciona a eles a ter um rendimento melhor, né? Se você pegar o Flamengo e Palmeiras, que são os dois principais clubes do Brasil, né? Você pegar o nível de lesões que eles tiveram dos jogadores durante a temporada são os mais baixos de todos eles, porque eles têm um trabalho esportivo muito grande. E um esporte individual como o meu, ele precisa também disso, dessa regulação da carga. E principalmente eu que gosto de treinar as duas modalidades, kata e comitê. Se você não tiver uma regulação, saber como fazer, você acaba gerando esse processo lesivo e afastando você, né, até de uma longevidade no esporte. Né? Que essa fase que eu estou agora é a fase do rendimento. Então, preciso sempre no alto nível, sempre numa intensidade muito alta. Mas eu quero chegar a uns 40, 50, 60 anos ainda competindo, mas com a carga mais baixa, com um nível de treino maior. E isso eu preciso regular para que eu não tenha sequelas, como alguns professores meus participam. Né? Às vezes eles chegam em 40 anos, 50 anos e já não tem mais a capacidade de treinar por conta disso, né? Por conta do que sobrecarregou antes, teve processos lesivos e isso dificulta ele no rendimento dele, né? Então, eu não quero que isso seja um empecilho para mim e nem para meus outros colegas, né? Por isso que eu tô hoje na fisioterapia, né? Que é justamente para ajudar e estudar um pouco, né? Tanto para me ajudar como para ajudar os outros. Falar em competição, quais são as principais competições estadual e nacional previsto esse ano, já que você está falando em pré-temporada, que está se preparando? Então, esse ano a gente tem o Campeonato Cearense, que é o primeiro campeonato do ano, né, que faz a abertura do calendário, que é no dia 31 de março. Perdão, dia 28 de março, é o último domingo de março. A gente tem dois campeonatos nacionais, que é o Troféu Brasil, que é em maio, em São Paulo. O Cearense é disputado aonde? O Cearense é disputado no Sesc do Centro. Do centro. Ali perto do Mercado São Sebastião. Sim. Aí vai ter o Campeonato Cearense. A gente tem um Troféu Brasil, que ele é uma seletiva para o Campeonato Mundial, que vai acontecer em São Paulo, o Troféu Brasil. E a gente tem o Campeonato Mundial, que vai acontecer na Romênia, na cidade de Cluj, na Apoca. Então, são essas... E o Campeonato Brasileiro, que ele encerra a temporada, né? Que é em setembro. Então, Rondônia participa? Hã? Rondônia participa? Rondônia participa. Mas é porque a equipe deles é muito boa. Os meninos... Mas esse ano vai ser diferente. 2024... Manda logo o recado para eles aí. 2024, eles foram vice-campeões mundiais de kata e equipe. E na Suécia agora, a gente estava participando junto com eles. Eles foram no terceiro lugar. Então, eles são os meninos muito, muito dedicados. Eu reconheço porque eles treinam, né? Eu sempre falo para as pessoas que estão ao meu redor. Aquele que treina mais, se dedica mais, é o que tem os melhores resultados. Mas é esse ponto que eu queria te perguntar. O que é que Rondônia faz diferente nos treinamentos que o Ceará não faz? Treina. Eles treinam bastante. Eles treinam bastante. Eles treinam o quê? Estão brigando com onça? Amarrando. Aqui não sei. Não, os meninos... É porque os meninos realmente têm um foco muito grande de treinar. De sábado, de domingo, eles estão lá treinando. E, às vezes, por conta disso, por essa rotina também, né? Porque muitos dos meninos têm as profissões deles também, mas eles focam bastante nesse aspecto, né, de sincronia. Então, isso influencia bastante. Já tem para quem torcer contra. Pronto. Não precisa torcer, não. Eu falo isso, mas eu sou muito xará deles. Tô brincando. Se for Rondônia contra a Romênia, vamos torcer Rondônia. Então, vamos torcer sempre. Agora, uma curiosidade minha. Eu tenho conhecimento um pouquinho desses campeonatos nacionais, porque eu participei de nado sincronizado, a minha filha participou, e de natação. Tem algumas competições nacionais em que, algumas vezes, né, você sendo premiado, campeão ou vice, ou terceiro colocado, ou quarto, eles te premiam com a competição nacional. A Confederação do Karatê é assim também?
O senhor fala em relação à parte de você se classificar para uma competição? Sim. Para você participar do Campeonato Brasileiro, um dos critérios é você ter participado do Campeonato Cearense. Né? Pelo menos eu digo é para você ir para uma competição internacional. Internacional, porque às vezes eles dão uma premiação, um terceiro lugar, vai para uma competição, sei lá, no caso da natação, você vai disputar a Copa do Pacífico, Entendi. Que é sul-americano, né? Você vai disputar um campeonato mundial, que às vezes fica o segundo lugar, o primeiro vai para um canto, o segundo vai para outro, e fica um terceiro, como uma forma de você privilegiar um terceiro colocado. A seletiva no Karatê, como é? Isso, na nossa confederação, elas acontecem de forma... Você participar de 2 campeonatos, os 2 nacionais que acontecem no ano. Então, você participar do Campeonato Brasileiro... Isso é um critério. E o Troféu Brasil. São 2 campeonatos nacionais que você precisa participar. Por exemplo... Além do resultado, lógico. Isso, né? óbvio, você precisa de um resultado bom, né? Pelo menos ali estar no pódio para você representar. E também a questão de estar ativo, né? Que às vezes o atleta participa dos 2, mas não está tão ativo assim nas competições. Então, esses são os critérios. Você ter participado desses 2 campeonatos a nível nacional e você estar apto a participar do campeonato mundial. Pelo karatê ainda ser um esporte amador, a gente tem ainda muita dificuldade na questão financeira. Então, o principal empecilho hoje é a questão financeira. Porque eu me lembro bem que na natação teve uma das competições que o Ceará foi premiado em equipe, não é? Mas numa condição, vocês que pagam as despesas de vocês, que a federação não tem. Não tem. Se vocês quiserem ir nessa condição. Karatê não é diferente, não. Não, deixa... mesmo igual. Mesmo igual. Ó, deu o nosso horário, certo? Então eu vou fazer só uma pergunta fácil para ele. Quem é o seu melhor aluno? Não, tô brincando. Eita. Tô brincando. Os meninos vão ficar... Não, tô brincando. Alguma pergunta que nós não fizemos, você deseja falar, quer compartilhar, algo que a gente não tocou por aqui, lógico, a gente não tem como saber tudo, né? Então, de repente, algo que a gente não tocou no assunto, você gostaria de compartilhar com a gente? Eu acho que uma coisa interessante é o aspecto mental, né? Que talvez a gente falou sobre rotina de treino, falou sobre alimentação, falou sobre... Mas o aspecto mental ele é muito importante. O atleta pode estar fisicamente muito bem, pode estar com a alimentação em dia, melhor suplemento, melhor professor, melhor técnico. Mas se ele não tiver o aspecto mental, o controle emocional durante a execução das técnicas, ele não consegue ter um bom rendimento. E o principal também, além do aspecto competitivo, dentro do dia da competição, é você fazer as atividades. Né? Eu não sou muito do pessoal, tem muita gente que fala, eu sou da motivação, preciso estar motivado, preciso ter aquela disciplina. Não. Quando você treina um esporte, você tem que fazer aquilo porque você tem que fazer, infelizmente. Você tem que fazer. Vai matar você, vai arrancar o sangue, o suor. Esse último ano eu treinei muito, então tinha dias que eu ia treinar assim, só assim, meu Deus, porque eu tenho que treinar, porque eu tenho um objetivo e eu quero conseguir alcançar ele. Mas se eu não tiver esse aspecto mental forte, a sua mente sempre vai tender a fazer o que é mais fácil. Pedro, fica em casa. Hoje está chovendo, Pedro. Olha fica aí. Deitadinho aí. Pedro, aí o tamanho dessa pizza, Pedro. Come, cara. Olha o açaí. Então, tem esse aspecto. A gente precisa ter essa mentalidade mais forte. Então, quanto mais o atleta se fortifica em relação a isso, ele consegue ter esse entendimento. E eu acredito que o mental ele está muito ligado ao espiritual. Então, se você tiver um mental forte e o espiritual também não estiver tão bem, você acaba gerando isso. Cada pessoa tem sua crença, né? Então, mas eu acredito que se você tiver um espiritual alinhado com o mental, né, você consegue ter um rendimento muito importante. Foi um dos professores que durante esse treinamento, ele me aconselhava muito isso. Que eu trabalhasse tanto o aspecto mental, mas o espiritual também. Então, isso é uma das coisas que eu fazia. A rotina de treinos era aliada com a leitura da Bíblia. Então, eu tinha esse aspecto importantíssimo que eu levo ainda hoje. Né? Sempre tive o aspecto da leitura, mas hoje eu intensifiquei mais justamente por isso. Né? E isso só me trouxe benefícios. Muito legal. Muito legal.
Ó, não precisa falar nenhuma vez, não. Bom, basta uma vez. Come essa pizza muito boa, na hora. Tô dentro. Não vai treinar, não, mas tá chovendo. Tudo bem, vou não. Nilonso, meu parceiro, saudade de tu. Muito obrigado por ter voltado. Cara, Deus te abençoe. Sempre muito obrigado ordens, pela participação. Sempre cara. as ordens. Muito bom estar aqui, já falei. E conhecer gente assim como o Pedro, sensacional, né, pelo cara? esporte, né? E espero que você seja um multiplicador dessa sua vontade, né? Espero que seus meninos lá, né? Os seus sobrinhos que você te chamam de tio, que você treina, legal. né? Que possa também evoluir pelo esporte, porque você entrou através de uma peia grande, né? Torcer que eles tenham mais sucesso e através de você eles possam também crescer no esporte. Valeu, Pedrão. Obrigado, meu parceiro. Então, pessoal, eu queria agradecer todo mundo, né? Só falar rapidinho aqui, eu queria agradecer ao meu professor, o professor Antônio Silva e o professor George, são meus dois senseis, né? A palavra sensei significa aquele que veio antes, né? Então, são os que vieram antes de mim e prepararam o caminho para a gente estar treinando. Agradecer o pessoal do Dojo Paixão, que é a minha academia. Estou muito feliz de representar eles e estar falando um pouquinho do karatê, da paixão que eu tenho pelo karatê e por eles também, que eu considero como uma família, realmente. E agradecer também ao meu patrocinador da parte física, que é o CT Power Fit, o professor Lucas Amorim. Então, fico muito feliz e grato, né? E, se Deus quiser, estaremos aqui falando mais de karatê em outra oportunidade. Será uma satisfação, meu irmão. Muito obrigado pela audiência de vocês. Eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo. E lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Obrigado por assistir mais esse episódio. Se inscreve no nosso canal e compartilhe com as pessoas para a gente ser alcançados por mais maestros, assim como você.